Olá, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneça com todos vocês, com todos nós. Sempre muito bom estarmos juntos para meditarmos na palavra de Deus, sabendo que Deus tem cuidado de nós, tem nos dirigido pelo Espírito Santo e nós temos sido fortalecidos na Bíblia, que é a palavra de Deus, a única regra de fé e prática para todo cristão. Então, a todos vocês que nos acompanham pela rádio 87.9 FM Dracena, também pelo Facebook Ivan Fidelis e pelo canal do YouTube Família e Fé, Pastor Ivan Fidelis. É o canal que eu peço para que você se inscreva, deixe seu like, comente, compartilhe, porque assim o sistema compreende que a mensagem é relevante para alcançar mais pessoas, para estarmos mais próximos de outras pessoas levando a palavra de Deus. Então, a todos vocês que nos acompanham, que Deus continue abençoando, fortalecendo, dirigindo pelo Espírito Santo e que neste momento você esteja sensível à voz de Deus, à palavra de Deus, que fala muito além das nossas palavras humanas. Estamos fazendo algumas reflexões acerca das mães e quando nós falamos de mães, nós sempre nos remetemos a um carinho muito especial, a uma relação íntima, a uma relação de prazer, de alegria, de saudade, muitas vezes, uma relação em que o coração e a mente conseguem compreender, mas é difícil traduzir em palavras. Quando nós falamos de mãe, lembramos de todo o cuidado, de toda a dedicação, de todo o empenho, de tudo que nós recebemos de melhor por através daquela que está nos fortalecendo, daquela que está nos educando, nos preparando para a vida. Então, pensando nesta proposta de hoje, neste estudo de hoje, vamos ver o texto de Provérbios, capítulo 31, falando a respeito da mãe, das mães de maneira geral, porque, afinal de contas, esse é um texto que tem muitas particularidades e muitas curiosidades acerca da pessoa feminina, da pessoa da mãe, né, de como esta mãe se coloca educando o seu filho e ficando por trás, muitas vezes, sem destaque, sem notoriedade, sem aparecer na frente daquele filho, daquela filha que foi educada, mas todos sabem o que está por trás daquele caráter, daquela personalidade, daquele jeito de ser, o que está por trás é a educação recebida ainda no ventre, desde o ventre da mãe, a criança já começa a ser educada nas suas emoções, nos seus sentimentos, nos seus gostos, nas suas escolhas, desde do primeiro momento de concepção e gestação, esta vida começa a receber a influência da mãe pela por toda a sua estrutura fisiológica e por toda a sua estrutura espiritual e também os sentimentos e emoções. Então, o ser humano é formado por um conjunto de fatores, esse conjunto de fatores que muitas vezes a Bíblia expressa como alma, é a totalidade daquilo que nós somos. E quando nós vamos tentar falar a respeito da totalidade daquilo que as mães representam para cada um de nós, nós temos dificuldades de expressar em palavras. Então, a Bíblia nos ajuda com muitos detalhes a respeito desta meditação, desta reflexão, a respeito dessa concepção da ideia da mãe em nossas vidas. Provérbios 31, a partir do versículo 1, ele começa falando assim: Ditados do rei Lemuel, uma exortação que sua mãe lhe fez. Ó meu filho, filho do meu ventre, filho dos meus votos, não gaste sua força com mulheres e seu vigor com aquelas que destroem aos reis. Não convém aos reis, Lemuel, não convém aos reis beber vinho e não convém aos governantes desejar bebida fermentada, para não suceder que bebam e se esqueçam do que a lei determina e deixem de fazer justiça aos oprimidos. Dê bebida fermentada aos que estão prestes a morrer, vinho aos que são angustiados, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza.
e não mais se lembre da sua infelicidade. Erga a voz em favor dos que não podem defender-se. Seja defensor de todos os desamparados. Erga a sua voz, julgue com justiça, defenda os direitos dos pobres e dos necessitados. Uma esposa exemplar, feliz quem a encontrar, é muito mais valiosa que os rubis. O seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Observem o que esse texto coloca do versículo 1 até o versículo 11. A mulher, a mãe de Lemuel aqui, o rei de Massá, mas esta mulher que não tem nome, não é destacado o nome dela na Bíblia, exatamente porque todas as mulheres, todas as mães podem colocar o seu nome nesse registro. Então, qual é o seu nome, mãe, que está ouvindo essa mensagem? Qual é o seu nome para que você coloque nesta mensagem da palavra de Deus? Aqui fala da mãe fazendo uma exortação ao seu filho, educando, ensinando, preparando-o para a vida e preparando, inclusive, para o momento do casamento, da vida conjugal, a pessoa que ele vai escolher, que deve ser observada não apenas pela sua aparência física, mas principalmente pela sua ética, pela sua moral, pela sua postura de vida, pela companheira, pela auxiliadora idônea que ela vai ser. E certamente, para que ela possa apresentar tudo isso ao seu filho, ela também se porta desta maneira como mulher, como esposa, como a cuidadora do lar, na educação do seu filho, com os cuidados com o marido. Então, esta mãe, esta mulher, ela apresenta o filho, ela está apresentando ao filho aquilo que ela faz sem palavras, porque a mãe nos ensina muito mais sem palavras. Ela ensina também, claro, falando, apresentando a vida, mostrando aquilo que é certo, o que é errado, mas tudo isso tem que estar em coerência com o seu modelo de vida, com o seu jeito de ser, com a sua personalidade, com o seu caráter, com as suas escolhas, com o seu dia a dia. Não adianta ensinar ao filho aquilo que ele não vê na mãe, não vê espelhado na mãe. Isto vai ser muito incoerente querendo ensinar aquilo que você não pratica. Isso vale para todas as pessoas, mas principalmente para a mãe, aquela que educa, aquela que transmite princípios, valores, que transmite a educação formal, a educação para a vida, a educação espiritual, a educação social no relacionamento com todas as pessoas. Então, esta mãe tem que ser extremamente coerente com aquilo que ela fala e a sua postura de vida. É por isso que o primeiro conselho que ela dá para o seu filho é para tomar cuidado com as outras mulheres. Por quê? Quando nós falamos de filhos, aqui a mãe está falando com o seu filho, que é homem, mas isto vale para filhos e filhas. Quando você vai observar uma pessoa que você vai escolher para ser seu namorado, seu noivo, seu marido no futuro, ou a sua esposa no futuro, quando você observa uma pessoa dessa maneira, você deve observar características, como eu já disse, não só física, mas principalmente de moral, de ética, de respeito, de espiritualidade, a maneira que esta pessoa se relaciona com a sua família, o respeito que ela tem pela mãe e pelo pai também. Então, quando ele coloca, o texto coloca aqui a mãe falando para o seu filho, olha, cuidado com as mulheres de maneira em geral, isso também serve para as meninas, cuidado com os homens de maneira em geral. Não é por ser homem ou por ser mulher, mas a estrutura de caráter, aquilo que ele apresenta no seu relacionamento familiar e social, os seus princípios, os seus valores, devem ser coerentes e ajustados com você, que o está escolhendo também para compartilhar a vida.
Quanto mais afinidades um casal tiver, mais feliz ele vai ser, menos conflitos ele vai ter. Então, há necessidade de ter esta identificação, assim como o homem e a mulher da criação se identificaram um com o outro. Esta é osso dos meus ossos e carne da minha carne. É assim que um casal deve se identificar, de igual para igual. Quando você tem mais afinidades, você vai ter menos conflitos. Então, a mãe de Lemuel, ela coloca aqui para ele, fala, olha, filho, cuidado com as mulheres que você vai se relacionar, porque tem muitas delas que destroem os reis. E essa palavra é muito forte que a mãe está falando. Tem muitas pessoas que acabam destruindo outras através do relacionamento. Tem homens que destroem mulheres quando começam a namorar. Tem mulheres que destroem homens quando começam a namorar. Destroem os princípios, destroem os valores, destroem os relacionamentos familiares, vão destruindo pouco a pouco e a pessoa não percebe que ela está sendo destruída através dessa outra. Então a mãe está alertando: cuidado com essa pessoa, cuidado com esta postura que essa pessoa está se apresentando, cuidado com a maneira que ela fala, a maneira que ela trata os pais dela, a maneira que ela se relaciona com a sociedade e o respeito que ela tem também com a nossa família, com a família em que ela está se aproximando e que se ela vier a fazer parte também desta família, ela sabe que vai ter conceitos de princípios e valores que devem ser respeitados do lado de cá, que pode ser um pouco diferente do lado de lá, mas tem que haver respeito a todo momento. Então, a mãe de Lemuel traz essa reflexão para seu filho, e se for uma mãe que tem uma filha, vai trazer a mesma reflexão a respeito dos homens. Não gaste as suas forças com mulheres, e mulheres, não gastem as suas forças com homens que não valem a pena. Seu vigor, né, com aquelas que destroem os reis. Claro que para a mãe, os filhos e filhas são reis e rainhas, são príncipes e princesas. Então, cuidado com este relacionamento, assuma sua postura de realeza, de nobreza dos sentimentos, nobreza do caráter, nobreza da personalidade, nobreza da sua maneira de ser. Não se enfraqueça através de pessoas que podem destruir o seu caráter, a sua personalidade e mexer com o seu estado emocional e psicológico. Até porque, quando isso acontece, você está dando muito poder para outra pessoa. Quando uma pessoa é capaz de mexer na sua integridade, na sua ética, na sua moral, no seu caráter, e ainda afetar os seus sentimentos e emoções, e assim afetando toda a sua estrutura psicológica, quando isto acontece, é porque você está dando muito poder para esta pessoa. Então, existe uma questão de limitação necessária daquilo que eu posso oferecer para o outro e daquilo que eu possa receber do outro. E é isto que a mãe de Lemuel aqui está ensinando para o seu filho, e é isso que todas as mães devem ensinar para os seus filhos e filhas. Ela continua falando a respeito de vícios e usa a referência do vícios como a bebida alcoólica. E ela coloca aqui: não convém aos reis, Lemuel, não convém aos reis beber vinho, e não convém aos governantes desejar bebida fermentada, para não suceder que bebam e se esqueçam do que a lei determina e deixem de fazer justiça aos oprimidos. Então, o que que ela coloca aqui? Ela está colocando na figura da bebida alcoólica: olha, cuidado com os vícios, cuidado com aquilo que pode tirar o seu raciocínio lógico, cuidado com aquilo que pode tirar a sua percepção da verdade e fazer você se comportar de maneira inconveniente. Existem muitas situações na vida que nos levam a nos portar de maneira inconveniente. Mas se nós estivermos sóbrios, se nós estivermos
firmados na palavra de Deus, se nós guardarmos os nossos princípios e valores, isto não vai ser uma constante em nossas vidas. Nós vamos conseguir preservar os nossos princípios e valores de modo a não nos portarmos inconvenientemente diante de algumas situações. Para isso, a mãe de Lemuel, assim como todas as mães, trazem à consciência a necessidade da reflexão a respeito de cada situação. Então, não deixe a vida te viciar. Não assuma para você os vícios prejudiciais da vida. Não deixe aquilo que te influencia na vida tirar a sua razão, a sua consciência, porque é isso que a bebida alcoólica faz. Ela traz uma euforia, ela traz alegria, mas pouco a pouco também ela vai tirando o raciocínio lógico, ela vai tirando a consciência e a pessoa começa a falar e a se comportar de maneira inconveniente e ter até muitas atitudes que são contrárias à sua formação de caráter e personalidade. E depois, quando elas voltam a si, quando elas voltam à consciência, elas colocam a mão na cabeça e falam: meu Deus, o que que eu fiz? O que que aconteceu comigo? Como eu cheguei nessa situação? Então, tudo isso está sendo passado pela mãe para os seus filhos. Também, no versículos 8 e 9, ela fala a respeito da postura forte que a pessoa deve ter, filhos e filhas devem ter, como pessoas, como seres humanos, no trato social, observando que a minha postura de vida não pode prejudicar a outras pessoas. Não é apenas não permitir que o outro me prejudique, mas eu também não posso me portar ou falar ou agir de uma maneira que vá prejudicar a outros também. E aqui ela coloca, no versículo 8 e 9 de Provérbios 31, o texto coloca: erga a voz em favor dos que não podem defender-se. Só quem tem um bom caráter ergue a voz em favor daquele que é mais humilde, daquele que é mais simples, daquele que não pode defender-se. Quem não tem essa percepção de ética, de moral e de caráter, não está se importando com os menos favorecidos. Mas aquele que tem essas noções com integridade, com verdade cristã, dentro do amor de Deus, certamente vai se voltar para isso. Erga sua voz em favor dos que não podem defender-se. Seja defensor dos desamparados. Erga a voz e julgue com justiça. Defenda os direitos dos pobres e dos necessitados. Observe que aqui ela está fazendo um trato social, ela está ensinando ao filho como se relacionar com a sociedade de maneira em que traga bem para a sua vida, mas também que leve bem para a sociedade, para que todos possam te ver como uma pessoa de bem, como um filho, uma filha bem criada, pelos cuidados desta mãe dedicada, que fica tão à sombra de tudo que no texto nem nome ela tem, porque ela se coloca por trás desta referência e ela vai ficar no anonimato. Quantas mães, e a grande maioria delas, são anônimas em relação aos princípios, valores e caráter do filho, da filha que foi criado. As pessoas admiram muitas vezes uma pessoa, mas não associam a educação, não associam as escolhas de vida daquela pessoa com a mãe, muitas vezes, principalmente quando isso se trata de questões que nos levam para o bem. É muito observado o esforço pessoal, a dedicação, o empenho, né, a coragem de uma pessoa enfrentar os desafios, mas esta pessoa que está sendo admirada por tudo isto, muitas vezes quem o está admirando esquece que tudo isto veio de uma construção sólida que a sua mãe proporcionou a ele. E é por isso que desta maneira a mãe de Lemuel também vai ensiná-lo a ele escolher a uma esposa que tenha essas características. E aí, no versículo 10, o texto fala:
uma esposa exemplar, feliz quem encontrar. É muito mais valiosa do que os rubis, e o seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Se você, né, como mãe, ensinar isso para o seu filho, a respeitar a sua mulher, a respeitar a sua esposa, a encontrar essa esposa em que nela nunca lhe faltará nada, ou se for a filha, encontrar um marido em que nele nunca vai faltar nada, que seja uma pessoa íntegra, digna, de respeito, de bom relacionamento familiar e social, então você vai ter um casamento feliz, e quando você for mãe, você vai poder reproduzir tudo aquilo que você recebeu. Quando você for pai, vai poder reproduzir também tudo aquilo que você recebeu da sua mãe e colocar em prática. Então, que Deus continue abençoando a todas as mães de um modo muito especial. Continue fortalecendo, dirigindo, guiando pelo Espírito Santo, que todas as mulheres sejam agraciadas pela presença e pelo poder de Deus, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e Pai, te agradeço pela vida de nossas mães, e em nome de Jesus, como ministro do Evangelho, eu peço as tuas bênçãos especiais sobre todas elas. Que o Senhor as conceda paz, alegria, felicidade ao ver os seus filhos e filhas bem educados. Nós te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Tenham um excelente dia, em nome de Jesus.